Se você gostou da pregação, curta, se inscreva, compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas com o Evangelho. Deus abençoe. Então, nós vamos então dar sequência à série sobre a doutrina, sobre a série da aliança. E na última vez nessa série nós falamos sobre o tema da psicologia bíblica. E nós fizemos a primeira parte, nós vamos fazer a segunda hoje, com o tema a psicologia bíblica, o autoconhecimento. É interessante porque os filósofos gregos, os grandes, sempre diziam assim: conheça a ti mesmo. E o fato é que uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta, além das circunstâncias e pessoas, é a respeito de nós mesmos, o nosso próprio coração, lidar com os nossos sentimentos, lidar com os nossos pensamentos, lidar com os nossos comportamentos. E sem que você realmente entenda como você funciona, como você se comporta, por que coisas acontecem na sua vida, realmente não tem como haver transformação. Não há sabedoria. Lá em Provérbios vai dizer assim que a sabedoria do sábio é discernir o seu próprio caminho. Ah, e quantos precisam dessa sabedoria? Recorrem à ciência, a psicólogos, a conselhos, quando a palavra de Deus tem a fonte exata e precisa para falar a respeito do que realmente precisamos conhecer a respeito de nós mesmos. É tão importante nos conhecer, e hoje as pessoas não se conhecem, não se conhecem. E é verdade que nós, nessa série de Gênesis, nós estamos começando a desvendar o que a Bíblia fala a respeito do nosso coração. Existe um contexto maior no próprio capítulo 1 e depois no capítulo 2 e 3. Mas vou ressaltar aqui um dos pontos onde o homem se encobre, se, se esconde de si mesmo, se projeta como algo daquilo que ele não é, e nós vemos isso na queda de Adão, quando ele se veste de folhas de figueira. Essa é uma tática que começa com o nosso pai Adão e permanece até hoje. Pessoas representando aquilo que elas não são. Bondosa, meigas, enfim, aquele senso de autojustiça, de ética, de moral, quando na verdade a realidade do coração do homem é bem diferente. E é isso que nós vamos ver hoje, Deus permitindo. Vamos então fazer a leitura em Gênesis capítulo 1, dos versos 1 a 3. Eu vou fazer a leitura. Essa é a palavra inerrante do Senhor, que diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Glória a Deus. Amém. Novamente, a psicologia bíblica, o autoconhecimento. Nós vamos então abordar e ver o que a Bíblia diz a respeito do nosso coração em um paralelo da nova criação, que eu já vou explicar novamente, que nós vimos na última parte desta série, no versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É nesse versículo, então, que nós vamos ver como que é um desdobramento, um paralelo entre a criação, no primeiro capítulo de Gênesis, e a criação no nosso espírito em Jesus Cristo. E eu vou aqui fazer uma breve revisão do que nós falamos no, na pregação anterior a essa, um mês atrás, para que a gente possa dar sequência. Vai ser uma breve, muito breve revisão. Na primeira vez que falamos desse tema, a psicologia bíblica, nós falamos como devemos interpretar a Bíblia. E em específico, como devemos interpretar Gênesis capítulo 1. E nós vimos que a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. A Bíblia é como vai falar em Provérbios 24, que a glória de Deus é encobrir e a glória dos reis é descobrir, é procurar. Então, apesar de que tudo que se diz respeito à salvação é explícito e claro, os grandes tesouros estão escondidos. E é por isso que vai falar em Colossenses
2, versículo 4, que todos os tesouros estão escondidos em Cristo Jesus. E é por meio dele, na interpretação bíblica, que a gente descobre as grandezas dos tesouros de Deus. Muito bem, vimos então que o que Gênesis 1 fala e ensina. Gênesis 1 vai falar a respeito da criação dos céus e da terra. É a formação literal, é um texto literal, né, onde Deus faz ali nos 6 dias, cria os céus e a terra e descansa no sétimo. E o Senhor rege sobre a sua criação, ao contrário daqueles que dizem que Deus criou e deixou o mundo funcionando como um relógio. E como é que Deus rege a história? Nós vimos anteriormente que Deus rege por meio da história da redenção, onde Deus tem um plano traçado nos desígnios nos seus desígnios para o homem, na redenção do homem, porque ele já sabia que na criação o homem cairia, e essa redenção vai ser pautada na aliança, nos pactos que Deus também vai progressivamente revelar por vários homens até chegar ao clímax em Cristo Jesus. E é por isso que Jesus fala: esse é o sangue da nova aliança, quando ele revela a Santa Ceia lá para os discípulos. E dentro dos pactos existem padrões, onde Deus repete esses mesmos padrões durante toda a história da redenção, que é chamados tipos e antitipos, e é o que nós vimos anteriormente na pregação. E esses tipos são padrões. E à medida que você entende como Deus trabalha, você vai ter a sabedoria dos padrões que Deus aplica na sua própria vida. E essa é a grande sabedoria e os tesouros escondidos que Deus revela. Muito bem, nós vamos ver que nos versos 1, 2 e 3, Deus tem um padrão. O primeiro padrão que nós vimos é a questão das trevas e luz. A terra estava em trevas e depois passou a ter luz. Esse é o padrão entre luz e trevas, binário. A gente vai ver esse padrão recorrente durante toda a Bíblia. O outro padrão que nós vimos, outra tipologia, é sobre a nova criação. Da mesma forma que existe uma nova criação na recriação da terra em Gênesis capítulo 1, nós vamos ver a nova criação que Deus faz no nosso espírito, quando éramos trevas e passamos a ter a luz do Senhor. E nos 3 primeiros versículos de Gênesis 1 a 3, nós vamos ver que no primeiro versículo está falando a respeito de Deus, no segundo versículo fala da terra e do Espírito Santo, e no terceiro versículo fala da luz. E esse padrão, essa tipologia, ela prefigura Deus, o homem referente à terra, o Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo, e a luz, que é Jesus Cristo. Nós vimos isso na última pregação. E quando nós vemos essa sequência, essa tipologia nesses 6 versículos, nós vamos ver que aqui está sendo tratado a teologia sistemática. Grande parte da teologia sistemática está aqui, falando a respeito de Deus, o homem, o Espírito Santo e Cristo. E nós já vimos isso já nos 3 primeiros versículos de Gênesis. Então esse é o resumo que nós vimos brevemente, onde dei todo o arcabouço, toda uma estrutura para poder explicar como que existe um paralelo entre a nova criação, a criação que Deus faz em Gênesis capítulo 1 em relação à terra, que é literal, e esse é um tipo, uma tipologia que aplica na recriação da alma do homem. Da mesma forma que a terra estava em trevas, o homem está em trevas sem Deus. Da mesma forma que gera luz na terra, e aí começa a criação, existe uma luz que é gerada no homem no novo nascimento. Então passamos e vimos que quando o tema que eu tenho trazido aqui, que é a psicologia bíblica, e a psicologia trata especificamente a respeito de 2 coisas, sobre o comportamento humano e sobre a sua mente, sobre o que ele pensa. Todo homem tem esse padrão. Nosso comportamento, nossas formas de pensar, de agir, nossos desejos, nossas emoções são resultados da nossa mente. Então a psicologia vai tratar isso, o que você pensa e o seu comportamento, de forma de estudos científicos, de dados, de constatações, de behaviorismo, de comportamentos, né? Padrões de comportamentos. Mas a Bíblia é o que define, é o que cria o homem, é o Senhor que cria o homem. Então é na Bíblia que nós vamos achar a essência daquilo que é o pensamento e o comportamento do homem. Nós vamos ver em Gênesis 1
qual é o prisma de como que a Bíblia fala a respeito da origem do nosso pensamento e dos nossos comportamentos. À medida que eu vejo e conheço a palavra de Deus, eu vou começar a ver aquilo que é ciência e ninguém vai te falar. Esse é o tesouro que nós vemos na Bíblia. E aqui, então, nós vamos ver o que a Bíblia vai falar a respeito da nossa mente e do nosso comportamento, dentro do prisma da palavra de Deus em Gênesis 1, versículo 2. Muito bem. Voltamos então para Gênesis capítulo 1, versículo 2, onde diz: a terra, porém, estava sem forma, primeiro, vazia, segundo, e havia trevas sobre a face do abismo. São três características que a terra tem nesse versículo: sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. São essas as mesmas três características, usando a tipologia, que o homem sem Deus apresenta. Todo homem, quando nasce, ele tem essas mesmas três características. Ele não tem forma, ele é vazio e ele tem trevas na sua natureza. O homem é treva. Então nós vamos ver aqui o que que a Bíblia fala a respeito de si mesma, quais são os paralelos, como é que a Bíblia, nós não falamos que nós temos que interpretar a Bíblia com Bíblia. Vamos ver então como é que a Bíblia fala e abrange essas três palavras em hebraico e como que isso se aplica ao nosso coração, tá bem? Então, eu fiz aqui uma ilustração. No início, nós vemos que a terra estava toda em volta de águas, né? Toda a parte seca que hoje nós vemos, ela estava submersa. Então, de forma geral, nós vemos que a essência da terra, daquilo que é físico, é, que se tornaria terra seca, estava encoberto pelas águas e a terra estava toda em volta de águas, certo? Então, teríamos o núcleo da terra, que é a parte da crosta da terra, que estava submersa, representa então as trevas. E a parte das águas, da inconstância das águas, está relacionado a ser sem forma e vazia, que é uma menção do comportamento, tá bem? Então, só para fazer aqui um paralelo, o que a psicologia fala entre mente e comportamento, a mente se relaciona com as trevas, com a parte da crosta terrestre submersa, e a parte do comportamento se refere à questão da qualidade, do atributo de ser sem forma e vazio. É o que nós vamos ver agora em detalhes, tá bem? Então, olha só. Em trevas, a expressão em trevas se refere à mente que está obscurecida pelo pecado e sem entendimento espiritual. Essa é a essência do homem. Esse é o paralelo da essência do homem sem Deus. Tá bem? Com relação ao comportamento, em relação à emoção e à vontade, nós vemos que a questão da terra estar sem forma está relacionado às emoções que são desordenadas, carentes de propósito. E o tema e o atributo relacionado a ser vazio está relacionado com a vontade que é fraca, sem direção e sem frutos para Deus. Esse praticamente é o resumo do que eu quero falar aqui. E nós vamos fazer aberturas de cada um desses atributos da terra e fazer um paralelo com relação ao nosso comportamento, o que realmente a Bíblia diz que nós somos sem Deus. Palavra por palavra aqui, trevas, sem forma e vazia. Vamos conversar pela, pela essência, pelas trevas. Essa palavra trevas em hebraico, pronunciada como roshek, significa, é, entre outras palavras, essa mesma palavra em outras passagens da Bíblia, ela tem, dependendo do contexto, ela vai ter nuances diferentes, né, traduções diferentes. Então, a palavra trevas que aparece no versículo 2, ela, em outras passagens, vai dar outros sentidos que vai dar a entender sobre a escuridão, ou obscuridade, ou ausência de luz. São nuances que diz respeito às trevas. Então, quando nós olhamos em outras passagens bíblicas, nós vamos ver que essa mesma palavra trevas está relacionado à ignorância e falta de entendimento.
Eu coloquei ali as referências, Salmos 82:5, Isaías 9:2. Eu não vou fazer a leitura, senão vai ficar muito extenso. Eu vou ler só apenas alguns versículos aqui para ressaltar. Então, as trevas, em outras passagens, simboliza a ignorância, a falta de entendimento. Significa também a morte e a separação de Deus. E também se trata a respeito do julgamento de Deus sobre os ímpios, ou seja, está morto, está separado, está em trevas. E um versículo que fala e ressalta um pouco isso é em Salmos 82:5, que diz assim: eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Tá bem? Então, quando a gente olha essa palavra trevas dentro de outras passagens, de outros contextos, é esses paralelos que ele traz a respeito dessa palavra. Agora vamos ver como que isso vai se aplicar à nossa vida. Como é que nós vemos essa mesma palavra traduzida para o nosso coração? O homem sem Deus vive em trevas espirituais. Lá em Efésios 4:18 diz assim: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. Então, a direta aplicação desse paralelo é que o homem não tem vida espiritual. Ele está em trevas, ele não tem o entendimento das coisas de Deus. A sua mente é obscurecida e incapaz de compreender a verdade de Deus. Nesse estado de trevas, o homem confia na sua própria sabedoria, mas permanece cego, é o que vai falar em Provérbios 4:19. E também, nessa condição de trevas, o homem rejeita o conhecimento de Deus e cria a sua própria verdade. Bem, não é isso que prevalece hoje. O homem ele, hoje nós estamos na era pós-moderna, onde cada um tem sua verdade, e quando eu digo que eu tenho minha própria verdade, e as pessoas têm que respeitar minha verdade, é tirar Deus do centro. A verdade de Deus já não é referência para todos nós, como criaturas. Cada um tem sua verdade, cada um vive a sua vida. E é isso que configura uma mente obscurecida, uma sabedoria própria, uma vida em trevas. É o que vivemos hoje no tempo pós-moderno, onde existe uma pluralidade de pensamentos e de verdades e cada um tem que respeitar o do outro. E não é essa a verdade que Deus diz na sua palavra. Nós vamos ver lá aqui em Provérbios 4:19, que diz assim: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. É isso que a Bíblia fala a respeito do que é a natureza do homem sem Deus. E quais são as evidências dessas trevas? A gente pode ver que as evidências é que o homem passa a enxergar apenas as limitações e não reconhece a provisão divina. É a ênfase que vai ser dita lá em Mateus 6, que os gentios procuram o que comer, o que vestir, são preocupados com a vida, porque não acreditam, não descansam, não conhecem a Deus e as riquezas que Deus pode providenciar em guardar o homem, em sustentar o homem. Então o homem se lança em busca das suas necessidades, porque ele só enxerga as suas limitações. Nós também vamos ver que nesse estado de trevas, o homem é escravo do medo e da ansiedade, porque não confia na soberania de Deus. Lá em Isaías 57:20, vai dizer assim: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Esse é o estado, né? O homem está entregue a medo e ansiedade. E lembra que eu citei a respeito de Adão? Quando Adão peca, qual que é a primeira reação de Adão? Ele se transveste de folha de figueira, porque o homem quer dar a impressão que ele não é ansioso, que ele não tem medo. O homem cria vários mecanismos para tentar esconder o que realmente ele é. E, e esse é uma característica de todo homem, medo e ansiedade. O outro ponto, outra evidência dessas trevas no homem é que ele vive para o materialismo e autopreservação, sem enxergar o reino de Deus. Ou seja, o homem vive para o hoje,
para o agora. Ele vive para si. Eu tenho que ter o meu dinheiro, o meu sucesso, o meu pé de meia. E ele não tem a mínima noção do que é eterno. Uma vez eu estava aqui mesmo em João Pessoa, conversando com um rapaz, de férias, ele estava de férias no hotel, nós estávamos conversando, e as crianças se encontraram, e ele começou a falar dos grandes negócios que ele estava fazendo, tudo que ele colocava a mão dava certo, investimento, negócios, e dizendo que ele era bem-sucedido. E eu fiz a seguinte pergunta para ele: e o que você está fazendo para a vida eterna? E então ele se achou estranha essa pergunta, porque no fundo essa é uma realidade de todos. As pessoas estão preocupadas com o agora e não há o mínimo de preocupação com o eterno. Essas são as evidências das trevas no coração do homem. Nós vamos ver também, por resumo, com relação às evidências da mente, que assim a mente obscurecida pelas trevas, de uma vida que está à parte de Deus, não apenas rejeita a verdade de Deus, mas também vive um ciclo de medo e escassez. Essa escassez aqui não quer dizer que a pessoa é pobre. Não quer dizer que a pessoa é pobre, né? A escassez se diz e faz menção com relação ao medo e à necessidade de viver para si. Essa é a escassez, tá bem? Então a pessoa pode ser rica, bilionária, mas ela tem uma vida de escassez, né? O ponto não é a falta de dinheiro, mas é uma mentalidade de escassez, tornando incapaz de chegar à abundância espiritual disponível em Cristo. É isso que caracteriza as trevas do cerne do homem. Todo homem nasce com essa característica, separado de Deus e em trevas. Falamos então sobre a mente, o que a Bíblia fala com relação à mente do homem, com a essência do homem. Vamos falar agora a respeito do seu comportamento. E nós vemos lá que a terra era sem forma e vazia. Vamos ver em relação a sem forma, essa expressão sem forma em hebraico é a palavra tohu, significa desordem, caos, confusão e inutilidade. Olha só o que significa desordem, caos, confusão e inutilidade. Em outras passagens bíblicas, essa mesma palavra vai ter uma conotação de desolação e confusão, é o que vamos ver. Essa palavra também tem uma conotação de ser um ambiente desértico, de um deserto que não tem caminho, sem direção. E nós vamos ver também que essa mesma palavra, em outros contextos da Bíblia, fala a respeito da futilidade ou vaidade das ações humanas sem Deus. Eu coloquei as referências ali e não vou entrar em detalhes em cada uma, mas essas são as nuances que essa mesma palavra sem forma tem essas outras conotações em outras passagens na Bíblia, né? Sobre a desolação e confusão, sobre um lugar desértico, um lugar deserto não tem caminho. Nós vamos ver com a aplicação mais adiante e se refere também à futilidade e à vaidade. A aplicação disso com relação às nossas emoções, essa sem forma, diz respeito às questões da nossa emoção. Então, as emoções do homem sem Deus são desordenadas e instáveis. Ora, se essa é de fato a característica mais evidente com relação à vida sem Deus, a completa desordenação das emoções dos homens, a instabilidade dos homens no seu íntimo. Nós vamos ver que qual que é a característica, né? Ele vai buscar alegria e prazer, mas nunca se satisfaz, é o que vai dizer em Eclesiastes, capítulo 2. Uma busca sempre por se satisfazer, mas nunca satisfeito. Um descontentamento. Mesmo os ricos, que às vezes a gente pensa, poxa, mas essa pessoa é milionária, viaja o mundo. Engano o seu de pensar que essas pessoas têm uma vida satisfeita e plena, né? Não, de fato, não é uma verdade. O íntimo do coração é onde a gente vê as questões mais profundas das questões que as pessoas não têm uma satisfação. Existe também uma inquietação e de um desejo insaciável, né? Ou seja, não é simplesmente a busca, mas uma inquietação insaciável. É o que vai falar lá em Isaías 57 também. E nesse estado, as emoções do homem, ele ama o vazio. Ele está no vazio, ele não se preenche,
mas ele ama aquilo. É o que vai falar lá em João capítulo 3:19, que fala assim, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Então o homem está nas trevas, está vazio, mas ele ama esse vazio. E ele perdura nesse vazio porque é o que ele se identifica com o vazio. Quais são as evidências, né? Então a gente vai ver que o homem sem Deus está constantemente buscando significado e preenchimento emocional. Mas essa busca é inútil e frustrante. É o que nós vamos ver nos relacionamentos mais diversos, exatamente essa característica dessa vida de busca de significado, né? As pessoas buscam significado no que elas têm, nas suas carreiras, naquilo que elas fazem e buscam preencher fazer esse preenchimento no seu emocional, mas é frustrante e é inútil. Essas são as questões relacionadas às emoções do homem. E nós vemos também as evidências. Quais são as evidências? Confusão e desorientação emocional. A falta de um fundamento firme leva a uma vida emocional instável. Relacionamentos instáveis com filhos, com pai, com o governo. Veja o nosso governo, a instabilidade que nós temos. Isso é fruto do quê? Do pecado dos governantes, instabilidade. O vazio interior. Sem Deus, o coração sempre está faminto por algo que nunca satisfaz. João 4, 13-14. O homem sempre tem uma necessidade, um vazio que ele não preenche. E o que a psicologia vai falar para essas pessoas é o seguinte: não olhe para isso, olhe para aquilo que você tem. Não se importe com esse vazio, olhe para o que você tem, que você pode compreender. Porque, de fato, a psicologia não toca nesse grande vazio que o homem tem. E, por fim, uma das evidências emocionais é a dependência emocional. Pessoas sem Deus frequentemente dependem de outras pessoas, status ou conquistas para se sentirem completas. Jeremias 2:3. É aqui onde nós vemos as evidências das características das emoções do homem: confusão e desorientação emocional, vazio interior e a dependência emocional. Com relação ao comportamento no sentido da vontade, é a palavra vorru, que significa desolação, vazio, completa ineficácia, né? Então, quando a gente vê que a terra é sem forma e vazia, essa palavra vazia em hebraico significa vorru, né? A gente lê lá em Gênesis 2, que significa desolação, vazio, completa ineficácia. E está atrelado à vontade do homem. Em outras passagens bíblicas, essa mesma palavra em hebraico descreve que a terra era sem vida e improdutiva, né? Então significa a vida, a improdutividade. Significa também a devastação completa pelo juízo de Deus, pelo julgamento de Deus. E também a ausência total da substância e de propósito. Essa é as outras nuances dessa palavra vazio na Bíblia. Quando a gente olha e como a gente vai aplicar essa passagem e esse atributo para nós, significa que a nossa vontade é fraca e sem direção. O fato é que todo homem tem essa característica na sua vontade, fraco e sem direção. E como é que nós vamos ver isso? É o homem que segue os seus próprios desejos. É o homem centrado em si mesmo, que os seus desejos estão sempre voltados em si, mas nunca encontra satisfação. Ele também não tem força para obedecer a Deus, como vai dizer em Romanos, capítulo 7. E o fato é que não somente não tem força, mas o homem é impotente, ele não tem como obedecer a Deus. E por fim, é incapaz de produzir vidas espirituais, porque está morto. A sua vontade espiritual está completamente morta. Com relação à vontade, o homem ele se lança para aquilo que pode trazer os recursos e capacidade, mas por mais que ele tente alcançar isso, por mais que ele trabalhe isso, ele nunca vai ter a satisfação plena, porque a sua vontade está corrompida pelo pecado. Porque o pecado não somente paralisa o homem, mas o pecado escraviza a vontade do homem.
Por isso que todas as obras que são feitas pelos homens que eticamente parecem boas, na verdade não são aceitas por Deus, porque é motivado pelo pecado. O pecado corrompe todo o homem. Então, todo pensamento, todas as emoções, toda a vontade é corrupto perante Deus. E quais são as evidências disso? Nós vamos ver a falta de disciplina. O homem não consegue obedecer. Ele segue os seus impulsos carnais, porque ele está escravo do pecado. A sua vida é infrutífera e produtiva com relação às coisas de Deus, a questão da eternidade, porque está escravo do pecado. Por mais que ele tente fazer alguma coisa boa, por fim ele fará o que é mal. E o fracasso de buscar a Deus. O homem tenta buscar a Deus, ele cria a sua própria religião, mas baseado no seu coração corrupto, ele nunca será aceito. Essas são as evidências. Por quê? Porque em Romanos 3:23 vai falar assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É essa a condição de todo homem que nasce, um pequeno bebê que acabou de nascer, tem essa condição, está destituído da vida de Deus, está em trevas, o nosso coração é trevas, a nossa vontade e as nossas emoções estão totalmente corrompidas. Para exemplificar isso, eu vou dar o exemplo da vida de Nabal. Nabal era um homem que era muito rico e ele tinha muitos animais. E ele tinha uma mulher sábia chamada Abigail. E Nabal, os seus vaqueiros, os seus tangedores de animais, conviviam lado a lado com o exército de Davi, que estava fugindo de Saul. Mas o fato de Davi estar próximo ao rebanho de Nabal, ele acabava servindo de muro de proteção de salteadores, de ladrões, protegia, só pelo fato de estar ali um exército de 400 homens de Davi. E Davi ouviu falar que Nabal foi tosquenejar, foi matar animais para poder ali celebrar com seus servos, certamente os resultados que ele tinha conseguido pelo trabalho com seus animais. E Davi manda pedir a Nabal que pudesse dar para Davi algum tipo de animal, para que ele também pudesse festejar com seus homens de guerra, porque alegando que ele serviu de escudo e de proteção para Nabal, pelo fato de estar junto com seus vaqueiros e aqueles que cuidavam dos seus animais. E Nabal, quando ouve o mensageiro, ele fala assim, que ele não daria nada a um homem que estava sendo fugitivo do seu rei. E Nabal, o significado do nome de Nabal significa tolo. E quando o mensageiro volta, o mensageiro de Davi que foi buscar a resposta com Nabal volta a Davi, ele fala o que Nabal falou. Davi se ira profundamente e levanta o seu exército para poder atacar Nabal e exterminar Nabal pela injustiça que Nabal estava fazendo com ele. Mas Abigail, mulher de Nabal, que era uma mulher sábia, recebeu um servo que falou o que tinha acontecido. E ela, de prontidão, mandou preparar animais, frutas, para poder mandar para Davi. E ela mesma foi em pessoa se encontrar com Davi, que já vinha para matar Nabal, e evitou que Nabal fosse morto. E conversou com Davi e evitou a grande morte. Muito bem, tudo isso aconteceu para chegarmos na leitura de 2 versículos no dia seguinte, quando Davi deixou de matar Nabal. Nós vamos ler aqui 2 versículos que diz assim, 1 Samuel 25:36. Voltou Abigail a Nabal, quer dizer, ela estava com Davi e voltou a Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei, e seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Ou seja, quando Abigail voltou, Nabal estava se banqueteando, estava embriagado, e ela não disse nada. Versículo 37. Pela manhã,
Estando Nabal já livre do vinho, quer dizer, estava consciente, Abigail, sua mulher, deu-lhe a entender de tudo o que tinha acontecido. Contou que ele estava para morrer. Ele iria morrer, mas ela o livrou. E o que aconteceu ao coração de Nabal? Diz assim a palavra de Deus: e se amorteceu o seu coração, ou seja, ele sentiu frio na barriga. Esse é o sentido, ele sentiu frio, que ele iria morrer. Mas então, continuando o versículo, diz assim: e ficou ele como pedra. Ou seja, ele ouviu que ele havia sido salvo pela sabedoria da sua esposa, mas ele endureceu o seu coração. Qual que é a aplicação prática disso para Gênesis que a gente tem falado? Que quando nós ouvimos um homem que está em trevas, ouve a mensagem de salvação, se o Espírito Santo de Deus não agir nesse coração, a mensagem do Evangelho, ao invés de transformar, vai endurecer o coração do homem ainda mais. Já é duro, já é difícil, mas vai se endurecer ainda mais. Porque todas as vezes que um homem em trevas ouve a verdade de Deus, o seu coração se endurece ainda mais. Outro paralelo aqui com Nabal é o próprio Faraó, quando Moisés foi falar com ele, e ele todo o tempo dizia: e o seu coração se endureceu e não deixou o povo de Israel ir. Todas as vezes que o homem é exposto à verdade de Deus, ele se endurece. E aí eu chamo a atenção, nessa situação, o homem, eu e você, nós deveríamos entrar em desespero, porque nós não temos capacidade nenhuma para buscar a Deus, nós estamos com o coração em trevas, nós não temos a mínima condição, e quando ouvimos a verdade, o nosso coração, ao invés de ser transformado, se endurece ainda mais contra Deus, inimigos de Deus. O desespero da alma, que mesmo sabendo que existe uma salvação, não se dobra perante a palavra de Deus. Essa é a condição desesperadora do homem em relação a Gênesis capítulo 1. Essa é a condição de todo homem. Desespero total pela condição do pecado. Mas Deus é bom, porque o versículo não para ainda. Para somente nessa constatação das terras que está sem forma, vazio e em trevas. Mas, como diz lá em Efésios 2, fala assim, mas Deus. E aí nós vamos ver que na metade do versículo diz o seguinte, que apesar que a terra está sem forma e vazia, e a treva sobre a face do abismo, fala o seguinte, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Glória a Deus. Glória a Deus. O que esse versículo está dizendo é que, apesar que o homem está em total degradação de morte, condenado ao inferno, o Espírito Santo de Deus paira sobre o coração do homem, preparando o homem para ser transformado de trevas em luz. Sem o Espírito Santo de Deus, o homem não é transformado. E é aí onde nós vamos parar aqui. Nós vamos ver no próximo domingo, na próxima parte da série, a respeito do Espírito Santo de Deus, de como o Espírito Santo age no coração do homem para que haja essa transformação de trevas em luz. Ou seja, se hoje eu creio no Senhor, se hoje meu coração compreende que Jesus Cristo é o Senhor, se hoje eu tenho o Espírito Santo de Deus, é porque o Espírito Santo de Deus agiu em nós e nós somos transformados pelo poder da palavra e do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Mas, se o homem ainda tem medo, se o homem não conhece Jesus Cristo, ele está em trevas, em condenação. E se o Espírito Santo de Deus não agir, não há outra forma se não for por Jesus Cristo. Para terminarmos, a aplicação está lá em Romanos 3, de 10 a 12, que diz assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E a aplicação, não há, nem eu, nem você, não somos bons, nós somos mal. Se hoje temos algo de bom,
é porque a graça do Senhor Jesus depositou em nós o seu Santo Espírito, transformou a nossa vida de trevas em luz. A bondade que temos vem do Senhor. Tudo o que temos de bom vem do Senhor. Não tem do que nos gloriarmos em nada, a não ser na cruz de Cristo. Essa parece ser uma mensagem dura, mas a psicologia não vai falar isso, a ciência não vai falar isso, não vai falar a respeito dessas características que o coração tem a respeito da sua emoção, da sua vontade, da sua mente, mas é conhecendo e reconhecendo através da palavra do Espírito Santo essas condições que nós temos, que nós somos transformados quando nós nos arrependemos e vamos a Cristo Jesus, para que o Espírito Santo faça uma obra em nós que só Ele pode fazer, porque a salvação pertence a Deus. Amém? Vamos orar. Me faz ouvir da tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando o meu viver. Do alto céus, da imensidão, do trono do Senhor, me fazes contemplar a ti, tua glória e salvação. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Tua voz, como água é, que vem pra transbordar, trovões que vêm pra estremecer minha alma com poder. No deserto ribeiros faz, o vaso tu quebrantas, o abatido tu levantas. Tu és Senhor. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Tua palavra, como fogo é, purifica o coração. Martelo que esmiuça a rocha do meu ser. Fonte viva a todo que buscar, alimenta o faminto, sacia o sedento. Tu és Senhor. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração.